Tudo bem, pessoal? Eu me chamo Iago Ioki, o criador desse canal, e hoje nós vamos falar de 5 erros muito comuns em reformas. Uma reforma não dá para negar, né, pessoal? É sempre algo cansativo, é estressante, tem um custo alto, mas se bem planejada, a gente pode ter aquela satisfação de ter realizado um sonho. Mas eu vejo muitas pessoas cometendo alguns erros em sua obra, em sua reforma, e acaba resultando ou num resultado com má qualidade ou então numa reforma num custo muito mais alto do que havia planejado. E foi por esse motivo que eu preparei essa lista de 5 erros comuns em reforma, sendo que o último, o quinto erro, é algo que passa despercebido por muitos. Então acompanhe essa lista que tá muito bacana. O primeiro erro dessa lista, sem dúvida, é não ter um orçamento bem definido ao iniciar uma obra. Esse é um dos preparativos, aquela energia que você gasta aí antes de começar uma obra, mas que vai ter um resultado muito grande ao decorrer dela, que é o planejamento, você fazer orçamentos e realmente anotar cada item que você vai gastar na sua reforma, seja ele material, mão de obra, seja despesas extras também que pode ocorrer. Tudo isso deve ser muito bem planejado. Faça uma lista muito bem detalhada de tudo que você vai gastar na sua obra, de material, de mão de obra, de acessórios, para não ter surpresa no final. Qual que é o resultado de você não se preparar? Primeiro, é ter uma obra com custo muito mais alto do que você imaginou, ou como resultado disso, você pode iniciar sua reforma e não conseguir concluir porque você não se programou. E isso é péssimo também. Então tenha esse cuidado, pessoal. Eu vou até colocar aqui na tela o orçamento de uma obra que a gente vai iniciar. Eu estou fazendo o orçamento e a previsão de custo ainda. E isso é importantíssimo, porque eu já tenho um valor final dessa obra previsto e eu tenho o valor de cada etapa também, o que me facilita muito administrar essa obra e o resultado final ser compatível com o planejado. É claro, no meu caso eu já tenho mais experiência, eu tenho equipe para fazer isso também, então facilita bastante. Mas você pode fazer isso numa própria agenda, numa planilha, de forma muito simples. Só não deixe de fazer, mesmo que simples, faça esse planejamento. Pessoal, antes de falar o segundo item, eu quero pedir aquele grande favor a você, que é se inscrever no canal e apoiar esse projeto. Vai estar me ajudando imensamente. Segundo erro que eu coloco nessa lista é não considerar acessibilidade. Acessibilidade é um tema que tem ganhado cada vez mais espaço e não é à toa. Quando a gente fala de obra, nós temos que considerar que ali pode vir a morar uma pessoa com a dificuldade de se locomover, uma pessoa que precisa de uma cadeira de rodas e, afinal de contas, nós também envelhecemos, então temos que preparar esse espaço para nos acolher por muito tempo. Você, numa reforma de um banheiro, por exemplo, você preparar o espaço para receber um cadeirante, uma porta com pelo menos 80 centímetros, no espaço de circulação a mesma coisa, deixar um espaço mínimo que possa entrar uma cadeira de rodas, ter áreas de circulação com espaço generoso, você evitar mudança de nível dentro de casa, evitar degraus, tudo isso é muito importante. Em resumo, você pensando na acessibilidade, você vai ter uma casa acessível para uma pessoa idosa, acessível para um deficiente físico e uma casa com maior valor também no momento da venda. Esses itens valorizam o seu imóvel. Terceiro item dessa lista, não contratar profissionais qualificados. Esse aí, pessoal, é seríssimo e eu bato nessa tecla sempre. Eu até vou contar uma história que eu contei essa semana no meu Instagram. E falando em Instagram, se você não me segue lá, me siga lá também, que todo dia nós temos aí uma dica, um conteúdo bacana falando de reforma e decoração. Mas voltando ao assunto, toda semana eu passo em frente uma obra de um vizinho meu. Eles estão reformando uma varanda, colocando piso mais especificamente. Pessoal, eu tô acompanhando e há mais de 2 meses
eles estão assentando um piso numa área que não tem 60 metros quadrados. É incrível, eu não sei como é que ele está conseguindo ainda manter esse pessoal. A produção baixíssima. E isso afeta no primeiro item dessa lista que eu falei. Você acaba estourando o seu orçamento por conta de não ter contratado profissionais qualificados. A questão do tempo, da demora para executar uma obra, é claro que é algo seríssimo, mas eu acho que pior que isso é te entregar um serviço de má qualidade. Não tem nada mais frustrante que você chegar no final da obra e ver um serviço porco, algo mal feito, mal acabado. É muito triste. E eu posso falar isso porque aconteceu isso na minha reforma. Eu tentei economizar, infelizmente, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Tentei economizar e me entregaram um serviço ruim aqui no meu piso, que eu já estou programando de refazer. Então, me frustrou e ainda eu vou ter um gasto extra. Então, pessoal, tenha esse cuidado. Procure profissionais qualificados. E outra dica que eu dou: se você não conseguiu esse profissional, aguarda, dá um pause na sua obra, espera um pouquinho, que é melhor do que você passar raiva aí na sua reforma. Quarto item dessa lista: não considerar o impacto da sua reforma no restante da casa. O que acontece? Quando você vai fazer uma reforma, você precisa fazer um estudo de qual que é o impacto dessa obra. Eu vou dar um exemplo que eu vi acontecer. Uma pessoa foi fazer uma reforma sobre uma laje e colocou uma parede no meio ali de uma laje onde não tinha estrutura embaixo para receber essa parede. Qual foi a consequência disso? No primeiro pavimento começou a aparecer trincas no forro, nas paredes, por não ter percebido esse impacto que poderia acontecer no restante da casa. Se ele tivesse planejado e pensado isso com antecedência, ele poderia ter escolhido um material mais leve para fazer essa divisória, como um drywall, que evitaria esse transtorno. E nesse caso, transtorno significou um custo extra. Então você vai ter que fazer esse trabalho de ver qual o impacto que vai ter na casa a sua reforma. Dando outro exemplo para vocês, você vai fazer uma reforma, vai colocar um ar-condicionado, o ar-condicionado é 220 e você descobre que seu padrão é apenas 127. Qual que é a consequência disso? Um custo maior, ou você vai ter que colocar um transformador, ou vai ter que mudar seu padrão por falta de planejamento. Então, pessoal, é muito importante que você faça esse estudo. Qual é o impacto da sua reforma na edificação? É sempre bom ter um auxílio de um profissional, seja um engenheiro, um arquiteto, que já trabalha na área. Ele consegue visualizar isso de forma muito clara. E agora, partindo para o quinto item, esse erro eu percebo que as pessoas só se dão conta da falha quando estão utilizando o espaço, que é não considerar o estilo de vida atual de quem vai habitar essa casa. Isso é muito sério, pessoal. Tem gente que preocupa com os materiais, preocupa com todo o restante, mas não preocupa com a funcionalidade daquela reforma. Eu vou dar um exemplo agora. Uma família gosta muito de cozinhar, passa muito tempo naquele espaço e na hora de reformar faz uma cozinha muito pequena ou faz uma cozinha onde tem um fogão que não foi preparado para receber uma coifa em cima e deixa a casa com um cheiro de gordura por conta disso. Um outro exemplo também, uma família gosta muito de animais e tem 3 cachorros, 2 gatos e escolhe um piso para casa que não pode ser lavado, como um piso laminado. Qual que é a consequência disso? Esse piso vai durar muito pouco, não vai ser funcional para aquela família. Então, pessoal, é muito importante entender isso, entender a necessidade da família que vai morar ali naquela casa. Não importa se tem uma obra muito bonita, chegar no final e ver aquilo ali um espetáculo e não ser funcional. Então, deve haver esse planejamento de entender a necessidade da família para adequar a reforma. Então, pessoal, em resumo, é isso. Você, com planejamento, com atenção e com cuidado, com certeza você vai chegar no final da sua obra dentro do planejado e satisfeito com o resultado.
Não esqueça de fazer um orçamento bem detalhado e com bastante atenção. Não deixe de considerar a acessibilidade, contrate bons profissionais, tenha cuidado e atenção com quem vai habitar aquela edificação e estude os impactos que sua reforma vai causar na edificação. Pessoal, eu vou ficando por aqui, espero verdadeiramente ter ajudado vocês na sua reforma, na sua obra. Ficou alguma dúvida? Deixe nos comentários que vai ser um prazer responder cada um de vocês. E se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.